De fato, se em 1760, com a expulsão dos jesuítas, nós encontramos 44 profissões de irmãos religiosos: jesuítas, carmelitas, franciscanos, beneditinos, carmelitas descalços, assim por diante. Depois da expulsão dos jesuítas, por exemplo, já em 1780, a gente vai encontrar somente irmãos domésticos, porque em 1772 foram proibidos os noviciados para religiosos no Brasil. Adotaram outro catecismo, o catecismo de Montpellier, que é jansenista, e também os noviciados, a partir de 72, como eu disse, proibidos. E antes já, de 1759, em 72, esse período, se precisasse de ter alguns noviços candidatos a ser padres religiosos ou irmãos, teria que ter licença especial. Mandaria um currículo vitae da pessoa para que a sua majestade pudesse autorizar se haveria ou não noviciado. Tá certo? Esses dias mesmo eu estava vendo, por exemplo, o provincial de Frei Galvão perdeu voz passiva e ativa, porque Dona Maria I, a louca, retirou, é verdade, retirou voz ativa e passiva do provincial, porque ele desobedeceu, ou seja, foi autorizado que ele podia fazer um noviciado com 30 noviços, contanto que a maioria fosse filho de portugueses ou portugueses. Como coitado provincial não conseguiu a maioria, perdeu voz ativa e passiva. Morreu de desgostos 3 anos depois. E isso aí foi dito, de outra forma, na outra palestra do Frei, e de fato isso aconteceu muito comum. Imagine então quanto se tratava de irmãos. Então eram permitidos irmãos domésticos, fossem cozinheiros, porteiro. É bem perigoso ser irmão, de influenciar a sociedade também. A gente vai entender por que Frei Galvão foi porteiro, porque os irmãos nem porteiro podia ser, porque poderia influenciar a sociedade. Isso foi vindo na Europa, na França. Santo Afonso já percebia que a situação lá estava assim, por isso que ele permitiu que o irmão Rendina, o nosso segundo irmão da congregação, que era professor primário, tinha muita facilidade com latim, que o nosso padrinho lá da congregação, o Valcoia, queria que ficasse padre. Santo Afonso deu uma briga bem boa com o Valcoia, dizendo: não, ele tem vocação para ser irmão. Não tem vocação para ser padre. Deus o chamou para ser irmão. Tem que ser respeitado o dom e a vocação que a pessoa recebeu. E tem alguns casos, por exemplo, Aleixo Pódio também, que era o arquiteto da congregação, que não, Deus o chama para ser irmão. Então tem que ser respeitado o dom concedido por Deus. E assim, durante o século XVIII e XIX, os irmãos foram se perdendo na questão profissional. Mas temos algumas exceções. No caso de alguns irmãos da província holandesa, dos Países Baixos, que eram profissionais. Dentre eles já foi citado aqui o irmão Gregório, que foi autor das diversas plantas de igreja, por exemplo, de Juiz de Fora, do convento de Juiz de Fora, da igreja da Tijuca, Rio de Janeiro, já com Varenfried, mas também ainda de Curvelo, o convento velho de Aparecida, já foi falado do convento da Penha, aquela capelinha pequena que havia ali no memorial, que estava inclinando agora recentemente, querendo cair. São plantas, as plantas de irmão Gregório são verdadeiras obras de artes de bico de pedra. Iguais àquelas nunca vi em diversos arquivos que eu já frequentei. Não existe. São obras-primas.
Mas tempo curto, né? Tempos curtos. Vamos lá. Quero levar em consideração 3 irmãos, figuras da província, né, ex-província aqui de São Paulo. Vamos levar em conta o irmão Bento, músico, pintor e escultor, que deixou diversas obras, veio para o Brasil porque o padre Gerardo Virgman, superior de missão, dizia assim, depois, né, lógico que ele não sabia, mas depois da expulsão dos jesuítas, acabar com os irmãos artistas e profissionais, dizia assim, as imagens sacras do Brasil são feias e defeituosas. Precisamos de um irmão artístico, porque as imagens sacras, de acordo com a norma da igreja, sabemos disso, tem que ser imagens, né, expressivas. Não deve ser bonito, bem feitas, mas significativas. Então o irmão Bento veio com essa missão, não é à toa que ele esculpiu mais de 500 crucificados, né? Que nós temos notícia, mais ou menos, já se perdeu muito, mas tem muitas notícias sobre. E o Bento também foi falado aí, um dos primeiros professores do seminário de Santo Afonso Nascente, professor de física, de desenho e de matemática, né? Naqueles primeiros, sobretudo o primeiro triênio, ali, né? No chalé do fundo do convento velho. Depois eu quero chamar a atenção do irmão Rafael, que era um alemão da Baviera, né? Ex-oficial de cavalaria, perito entendido em cavalos militares, já que a população rural no Brasil era acima, né, de 82% a 85%. Então, como diz o próprio padre Cavalca, né, vieram tantos padres e irmãos, todos de origens rurais. Mas foi a propósito, né, para entender a vida rural no Brasil, naquele momento que a congregação se estabelecia aqui. Então, precisava de pessoas entendidas, né, cavalos, mulas, né. Até lembrei que a primeira besta comprada no livro de crônica chamava-se Caduna, né? O conselho da comunidade do convento velho decidiu, né? É bom que compre a besta Caduna, porque está fazendo falta mais animais. Porque no começo até os cavalos e as bestas eram emprestadas, né? E vocês devem saber que tem uma diferença, né? O cavalo não é muito animal bom para esses lugares de ladeira e de barro, não. Né? O burro facilita muito mais porque é um animal inteligente, é só burro de nome. Cavalo que é burro, porque, né, não conhece buracos e riscos das estradas, né? Os nossos primeiros padeceram muito com isso. Veja a mesma coisa semelhante lá na ex-província do Rio, né? Sair para atender gente em longas distâncias, posar pelo caminho, enfrentando chuva, barro, brejos, córregos e rios. Fizeram isso muito bem, com tamanha destreza, né? Honraria, vestiu a camisa de missionário em tempos tão difíceis. Outro irmão que chama atenção, esse foi dito aí também, o irmão Gebardo, foi cozinheiro aqui no convento velho, depois na Penha. Os irmãos cozinheiros passavam um aperto danado. Por quê? Primeiro, lugar totalmente diferente, né? Lugar tropical, mas na Europa. Tinha que aprender a lidar com feijões, né? Diria assim, e favas. Hortaliças raras. Carne muito pouco. Escreve na crônica, né? Se não cuidar de colocar sal, né? 2 dias depois está cheio de verme, né? Porque não tinha geladeira. Carne era um costume já brasileiro e português. Carne defumada ou carne curada, salgada. Sal, um preço absurdo naquele tempo. Tanto é que Jacareí chamava-se a Vila dos Papos, né? Todo mundo com mal de bócio, porque não tinha sal com facilidade. Né? Então, imagina assim a dificuldade de arrumar alimentação para os próprios confrades. Por isso que o irmão, por exemplo, que trabalhava aqui nessa chácara, onde está o seminário de Santa Afonso, que era uma chácara, onde tinha chiqueiros, galinheiros, parreirais, né, que foi o irmão Afonso que foi plantar a parreira em 1910.
para fazer vinho canônico também, porque não tinha vinho de qualidade para as missas. Né? E o irmão Afonso era perito, viticultor, né? Sabia produzir vinho de qualidade. Outros irmãos podem fazer vinho de qualidade em Goiás, né? Por exemplo, um deles produziu vinho de Tucu em Goiás em 1908. Levou medalha de ouro no Rio de Janeiro. Né? E assim vai. Então, considerações gerais. Assim como o nosso cardeal, né, Bob, em geral, dizia assim que a congregação nasceu, desenvolveu e continuava com 2 pulmões para garantir o coração do carisma: o pulmão do presbítero e o pulmão do irmão. A província de São Paulo, olhando do ponto de vista histórico, acho eu, irmão Maciel, que levou muito em conta o progresso da formação profissional dos irmãos, né? Deixou o irmão caipira fazer história, né? Tem irmão competente na televisão, sempre tivemos irmãos enfermeiros, outros profissionais, né? Outras províncias, inclusive da Europa que a gente pôde visitar, onde acabaram com os irmãos, a província morreu. Esta é uma realidade histórica, né? E o geral está aqui, ele é testemunha disso. Onde não tem irmão, o pulmão do presbítero já está doente. Com a primeira pneumonia, vai-se o coração do carisma. Então, eu creio e acho, né? Ou a gente cuida dos 2 pulmões, ou estamos fadados a desaparecer enquanto congregação do Santíssimo Redentor. Amém. Obrigado, irmão Marcelo, que você tem um pulmão para esse fôlego, viu? É bom a gente ser irmão.